o computador é um equipamento que tem uma capacidade muito grande de cálculo, né? Mas ele sabe trabalhar muito bem com valores 0 e 1. Né? Então, o computador trabalha muito bem com valores binários. O ser humano trabalha muito bem com valores decimais. Né? Agora, para que o computador possa trabalhar sem incomodar a gente, existem os padrões de conversão. Né? Você converte as informações, o computador converte as informações de valores decimais para valores binários, para que ele possa trabalhar. A programação de computadores, vocês devem recordar aí agora da aula do professor Alexandre e do professor Vinícius. A programação de computadores ela é feita através de algoritmos. Esses algoritmos são conjuntos de instruções que manipulam valores, que possivelmente manipulam valores que são informados pelo usuário. Esses valores, eles devem ser armazenados. Então, quando você escreve um programa que vai fazer a soma de dois números, né? Por exemplo, 15 e 2, você informa pelo teclado esses valores, 15 e 2. Entretanto, antes de fazer a conversão, antes de efetuar a soma, esses valores são convertidos pelo computador para binário, são somados em binário e apenas o resultado é que é apresentado em base decimal, certo? Nós chamamos isso de representação numérica em computadores. Né? Nós temos dois tipos principais de números que devem ser representados, que são os números de ponto fixo, que correspondem aos valores inteiros, e nós temos os números de ponto flutuante, que correspondem aos valores reais. Os números de ponto fixo são números inteiros, não fracionários, ou seja, eles não têm vírgula, não têm ponto. Os números de ponto flutuante são números fracionários, onde a vírgula pode ocupar posições diferentes dentro do número. Por isso nós chamamos de ponto flutuante. Vamos acompanhar no slide algumas maneiras de representar. Né? Então, o tamanho dos números representados, ele faz toda a diferença. Se você quer representar um número pequeno, né, precisam-se apenas de alguns bits para representar esse valor. Se você quer representar um número grande, precisam-se de mais bits. Né? Então, sabendo que os computadores são componentes que têm uma limitação física, ou seja, a memória do computador, se ela for de 256 megabytes, ela somente poderá armazenar esse tamanho. 257 não serão possíveis. Né? Então, se você tem como representar números em computadores com 4 bits, né, então apenas valores de 0 até 15 poderão ser representados. Então, vamos acompanhar no slide aqui. Com 2 bits, nós conseguimos representar de 0 a 3. Com 3 bits, nós conseguimos representar de 0 a 7. Com 8 bits, nós conseguimos representar de 0 a 255. Né? Então, nós temos aí limites para serem representados. Mas é comum em programação que nós utilizemos números negativos. Como que a gente poderia utilizar números para representar valores negativos? Nós sabemos que todas as informações que compõem, que estão armazenadas no computador, são armazenadas em zeros e uns. Então, como utilizar apenas zeros e uns para representar o sinal menos de um número negativo? É a representação, no caso, números negativos de 4 bits, né, se forem divididos em positivos e negativos, poderiam representar de 0 a 15 ou de menos 7 a 8. Números de 8 bits poderiam representar de 0 a 255, caso fossem somente positivos, ou de 0 ou de menos 128 a 127, caso estejam representando aí valores positivos ou negativos. Né? Então, em computadores, como tudo vai ser convertido para zeros e uns, né, existem algumas técnicas que são utilizadas para representar valores negativos. Uma das mais conhecidas é a utilização da técnica do sinal de magnitude, ou seja, observamos sempre o bit mais significativo, ou o bit que está mais à esquerda do número. Né? Então, se o bit mais à esquerda for 0, então esse número será positivo. Se o bit mais à direita for 1, esse número será negativo. Por exemplo, o valor 0000 é positivo e tem valor 0. O valor 1001 é negativo porque o primeiro bit é 1 e o valor desse número é menos 1, então. No outro exemplo, 0001, o bit mais significativo é 0, então nós temos aí, né, que 0001 representa 1. Né? Essa é uma maneira de representar valores negativos em números binários.
Nós temos ainda outras maneiras, como por exemplo o complemento de 1. O complemento de 1, nós invertemos todos os bits, ou seja, onde for 0, a gente coloca 1, e onde for 1, nós invertemos por 0. 0, 1, 0, 1 é igual a 5. Ele invertido seria 1, 0, 1, 0. Vamos trocar aqui todos os bits. Ó, aqui eu tenho 1. Invertido, ele passa a ser 0. Aqui é 0, eu inverto, ele passa a ser 1. Aqui é 1, eu inverto, ele passa a ser 0. Aqui é 0, ele passa a ser 1. Temos ainda o complemento de 2, onde nós invertemos todos os bits, ou seja, onde for 0, coloca-se 1. Onde for 1, coloca-se 0. E depois, o que nós fazemos? Nós somamos 1 ao resultado. Então, vamos ao exemplo como ficaria. Nós temos o número 0, 1, 0, 1, que corresponde a 5. Invertendo, complementando por 1 aqui, nós trocamos todos eles de posição. Onde é 1 passa a ser 0 e onde é 0 passa a ser 1. E nós fazemos o quê? A adição de 1. Nós somamos 1 a representação. 1, 0, 1, 1. Nós temos aqui o nosso número inicial, complementamos 1, e em cima desse número aqui, no qual nós invertemos, fizemos o complemento de 1, nós somamos 1. E passa a ser, então, este resultado aqui final, representando o número menos 5. Programadores, em geral, trabalham com valores inteiros e com valores fracionários, né? Então, se nós observarmos bem, os números de ponto fixo, existe uma conversão direta, ou seja, não tem vírgula, né? Nós precisamos apenas dar um jeito de representar o sinal, se esses números são positivos ou se esses números são negativos. Agora, com números fracionários, como podemos proceder, né? Os números fracionários, eles podem ser divididos em duas partes. Vamos acompanhar no slide. Eles têm a parte inteira e eles têm a parte fracionária, né? A quantidade de dígitos que compõe a parte inteira e a quantidade de dígitos que compõe a parte fracionária pode variar. Então, por isso que nós chamamos esse tipo de número em computação de números de ponto flutuante, ou seja, a posição da vírgula pode variar de número para número. Vamos acompanhar no slide aqui um outro exemplo. O número 125,15 pode ser reescrito sem nenhuma perda, né, sem prejuízo, como o número 0,12515 vezes 10 à terceira potência. Ou seja, multiplicando aquele número por 1000, a vírgula seria deslocada 3 casas para a direita, correspondendo ao número original, né? Então, essa aqui é a notação utilizada para a representação de valores em ponto flutuante. Vamos acompanhar, né? O número 0,125 vezes 10 elevado à segunda potência resultaria em... né? Significa que o número em si, ele é chamado de mantissa, né? O 10 representa a base, nesse caso 0,125 representa a mantissa, o 10 representa a base e o 2 representa o expoente. O que significa isso? A mantissa é o número representado em si, né? A base expressa em qual base numérica ele vai ser representado. E o expoente significa quantas casas a vírgula deve ser deslocada para a direita para compor aquele número, certo? Então, resultando 0,125, né, vezes 10 elevado a menos 2, 10 elevado a 2, daria 0,125 vezes 100, que é igual a 12,5. Então, essa é a representação numérica de ponto flutuante, certo? Então, vejamos. Parte inteira, parte fracionária, né? O número de ponto flutuante ele é dividido em mantissa, base e expoente. A mantissa é o valor, a base é a base em qual será representado e o expoente determina quantas casas a vírgula deve ser deslocada para formar esse número, certo?